aos que penso que estejam da sessão anterior. Um, Fizemos aqui um pouco um compasso de espera. Vamos retomando aqui então para o segundo painel a ordem de trabalhos destas sessões. Começo por iniciar dizendo que este é um painel da academia, apenas no sentido de que são investigadores e especialistas desta área que irão fazer as apresentações e que irão estar a falar sobre tópicos que são essenciais, mas acima de tudo é a discussão que conta e é muito importante levantar esta discussão e ouvir um pouco e também interagir com quem estará a fazer a apresentação de forma a que daqui saia realmente a reflexão, que é isso que a Academia, ao fim e ao cabo, pretende com estas intervenções e que, do meu ponto de vista, creio que muito poderá enriquecer. Eu, não querendo alongar muito, vou só aqui admitir o Francisco, que está agora a entrar também, não querendo alongar muito, queria agradecer desde já a Emília Duarte, que está aqui presente e que irá começar o painel da Academia. A Emília Duarte é a coordenadora da Unidcom, da Unidade de Investigação do IAD, é também coordenadora do doutoramento em Design, entre muitas outras funções relacionadas com a investigação que tem. Não serei eu que irei elencar, porque senão estávamos aqui um bom bocado da tarde, mas a nível de investigação é das pessoas enfim, que ao fim e ao cabo mais têm feito por esta área e que de alguma forma têm contribuído de forma bastante significativa para o avanço do design de interação, da pesquisa, da investigação desta área em Portugal e não só. Posto isto, eu vou estando aqui mais atento a quem está a entrar nas sessões e penso que estejam alguns a entrar. Já agora contextualizando, Emília, desculpa, acabámos um pouco mais tarde da sessão anterior, penso que deverão ter-se levantado um pouco, alguns participantes ainda estão a retomar, mas creio que será melhor começarmos e avançarmos já com as intervenções, porque senão depois isto é uma bola de neve, está bem? Queria agradecer-te pela tua disponibilidade e por estares connosco a celebrar também o Dia Mundial do Design de Interação e teres conseguido encontrar um bocadinho para vires partilhar um pouco, ao fim e ao cabo, da tua experiência e daquilo que nos vens trazer. Obrigada, Bruno. Obrigada a todos os presentes também por estarem aqui. Queria começar por agradecer o convite. É sempre interessante participar nestas coisas, embora isso depois acabe por nos ocupar também um pouco, mas enfim, fazendo um balanço daquilo que nos ocupa e daquilo que nos interessa fazer, acho que vale sempre a pena arranjar um bocadinho para participar. Eu não preparei nenhuma apresentação estruturada, nenhum PowerPoint, e pensei mais refletir um bocadinho ao sabor do pensamento convosco, e a ideia também era, enfim, haver mais aqui um pouco de uma partilha de pensamentos e de ideias e de posições e auscultar também a reação desta comunidade que aqui está relativamente a esta visão que eu vos vou apresentar. Portanto, vou tentar controlar aqui o tempo e não falar em demasia, mas ia começar por explicar um pouco o porquê do tema da minha palestra. Não sei se tiveram a oportunidade de ver, se fixaram, se têm presente, mas enfim, eu fiz um pequeno trocadilho com um dito, ou um ditado, ou uma frase que existe em português e noutras línguas também foi traduzido para o inglês, que é o de boas intenções está o inferno cheio, e eu substituí intenções por interações. Portanto, o tema desta palestra é de boas interações está o inferno cheio. E queria começar por aqui, porque é que eu escolhi este tema e o que é que eu quero dizer com isto. Esta preocupação é uma preocupação que eu tenho vindo a trabalhar ao longo dos últimos anos e que tem que ver com a consciência cada vez maior de que o design em geral e o design de interação em particular está a contribuir de uma forma, eu não queria ser muito negativista, mas enfim, de uma forma negativa para a sociedade humana. Naturalmente,
as pessoas não farão design com más intenções, portanto nós vamos partir do princípio, vamos acreditar que toda a gente que faz design, pelas mais variadas razões, faz esse design com boas intenções e, portanto, que não quer de maneira alguma intencionalmente prejudicar ninguém, nem prejudicar a sociedade, portanto este é um ponto de onde partimos, mas também é importante perceber que entre as boas intenções e os verdadeiros impactos que o design tem, efetivamente no mundo, efetivamente na sociedade, vai uma distância enorme. Portanto, eu fazer um design bem intencionado não é igual a fazer um bom design. E esta é a questão central que me fez propor este tema para esta palestra. Aquilo que se verifica, não só dentro da academia, nos cursos, nas atividades pedagógicas que desenvolvemos com os nossos estudantes, mas também se verifica em muitos contextos profissionais, é que rapidamente os designers passam para o desenvolvimento de uma solução que na maior parte das vezes é uma solução que visa trabalhar sintomas de um problema maior e não verdadeiramente trabalhar o que está mal. Não é? Portanto, aquilo que motiva a maior parte dos projetos muitas vezes é uma motivação muito curta, focada em objetivos que são muitas vezes fechados, quer no tempo, quer no círculo que estão a impactar. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós desenvolvemos muitas vezes, ou na maioria das vezes, práticas de design centrado no utilizador ou, mais recentemente, centradas no humano, com esta pequena diferença que parece pequena, mas é muito grande, de que já não nos preocupamos apenas em satisfazer as necessidades, as características, as expectativas dos utilizadores, portanto, aqueles que estão mais diretamente ligados ao produto, mas já estamos a tentar incorporar outros humanos, não é? Que vão para além daqueles que utilizam o produto. Portanto, já houve aqui um progresso, mas ainda assim, na maior parte das vezes, estas abordagens que nós estamos a adotar ficam muito centradas nas pessoas, portanto, são demasiadamente antropocêntricas. E aquilo que nós verificamos na nossa sociedade atual, no nosso contexto atual, é que esta visão excessivamente antropocêntrica está a levar-nos à destruição da sociedade e até pode pôr em causa o futuro da civilização tal qual nós a conhecemos. Porquê? Porque as nossas intervenções no mundo, a nossa construção do mundo, está a ter um impacto muito grande e está a afetar outros elementos do ecossistema para além dos seres humanos. Portanto, há outros elementos, não é? Vivos e não vivos que estão a ser fortemente impactados pela nossa atividade. E isto acontece muitas vezes porque nós temos uma visão de motivação do design demasiadamente centrada nas pessoas, demasiadamente centrada nos humanos, na humanidade. Eu entendo, consigo perceber porque é que isto acontece e naturalmente não podemos ser também ingênuos e achar que tudo aquilo que nós fizemos até aqui foi negativo. Não, tudo aquilo que nós fizemos até aqui teve muita coisa de positivo. Ele trouxe-nos até a um nível de conforto, um nível de estabilidade, de segurança, de qualidade de vida impressionante. Portanto, ou seja, nós, através destas práticas de design cada vez mais de maior qualidade, cada vez mais robustas, cada vez mais feitas de uma maneira mais controlada, mais pensada, não é? Mais intencional, isso fez com que o nosso domínio sobre o mundo que nos envolve fosse sendo maior e nos fosse aumentando essa qualidade de vida. Mas eu também entendo que entre o limiar daquilo que é qualidade de vida para alguém viver com dignidade e aquilo que será
o limiar superior desse intervalo, que é ter cada vez mais e mais e mais e mais e mais, vai uma grande distância. Portanto, certamente existirá um espaço de evolução onde nós estaremos dentro deste intervalo de conforto, onde estaremos em condições de dizer que estão reunidas todas as condições para eu ter uma vida digna, não é? Daquilo que é a dignidade humana, mas sem que essa exigência esteja a pôr em risco todo o resto do ecossistema onde nós nos encontramos. Há uma expressão do David Buchanan que eu acho muito feliz e que coloquei aqui também nesta sinopse da palestra, em que ele diz que prefere usar o termo florescimento humano a progresso. E eu consigo perceber porque é que ele diz isso e acho essa ideia muito feliz. Acho que realmente é um pensamento extremamente feliz. Porquê? Porque a ideia de progresso, na maior parte das vezes, é apresentada como algo imparável, como um contínuo, um vórtice de crescimento contínuo e imparável que vai continuar independentemente de tudo o resto. E nós vemos isso, nós vemos a evolução da tecnologia, a evolução do conhecimento, da ciência, é uma coisa imparável e não vai parar, não vale a pena nós pensarmos que vai parar, porque não vai parar. E vai continuar a existir a esse ritmo, não é? Portanto, o progresso a esse nível vai ser uma constante, salvo, naturalmente, se acontecer alguma catástrofe, uma mega catástrofe, que esperemos que não, mas que pudesse parar este processo. Mas a ideia de progresso é uma ideia um bocado assustadora, porque funciona quase como unidirecional, portanto, é a procura de mais e mais e mais. E envolve aqui sempre uma ideia de riqueza, de geração de valor, não é? De querer ir mais além, sem sequer friar um pouco qual é a direção para onde estamos a ir. E a ideia de florescimento, para mim, no meu entender, transmite uma outra noção, que é eu conseguir me realizar, alcançar esse ponto de conforto e de dignidade que me faça ou que me permita tirar o melhor de mim e o melhor da humanidade e o melhor da comunidade. É o tal estado de florescimento em que nós atingimos um ponto de perfeição, um ponto de beleza, não é? Falando até de estética, um ponto de beleza e de harmonia dentro de todo o ecossistema, que de facto será sublime. E este florescimento, embora inclua naturalmente a ideia de progresso, porque eu para florescer terei que progredir e terei que evoluir e tirar o melhor de mim e o melhor dos outros, não comunica tanto essa ideia de uma fúria de crescimento imparável, não é? Num sentido para o qual ninguém pensa qual é e que só interessa ir mais além e não interessa parar. Provavelmente, para florescermos enquanto civilização, nós vamos ter que parar. Este progresso terá que abrandar. Existirão ritmos que se calhar hoje em dia não estão equacionados. Existirão desvios às trajetórias que foram definidas que terão que ser implementados. E esses desvios podem, em muitos casos, ser vistos como um não progresso ou até um retrocesso. Aquilo que muitas vezes nós vemos nos ditos movimentos slow ou do retornar às origens, não é? São muitas vezes vistos como qualquer coisa um pouco naivo, um pouco ingênuo, não é? De algum saudosismo para com o passado, não é? Não é isso, mas na verdade se calhar temos que travar, se calhar temos que abrandar, se calhar temos que tomar decisões que não vão estar alinhadas com aquelas que temos tomado nos últimos anos, porque senão nós não iremos alcançar este estado de harmonia, não é? Iremos, na verdade, forçar os limites, as barreiras, digamos assim, as fronteiras daquilo que é o espaço da nossa ação dentro deste planeta, dentro deste ecossistema, e isso levará à nossa destruição. Desta consciência que deve imperar quando estamos a desenvolver soluções de design. Portanto, nós temos que pensar se
queríamos apenas desenvolver aquele artefacto, não é? E que aquele artefacto está a resolver aquele problema que nós achamos que é um problema que está bem identificado, ou se nós queremos, em vez disso, pensar como é que gostaríamos que a sociedade fosse, não é? Como é que gostaríamos de impactar essa sociedade e pensar o artefacto para este fim um pouco mais longínquo e não a interação imediata com o tal artefacto. Portanto, esta ideia, penso que o Rodrigo irá falar nisso a seguir, pelo menos a palestra dele fala sobre sistemas e acho que essa noção encaixa aqui muito bem, que é a ideia de que na verdade tudo aquilo que fazemos faz parte de um sistema maior e que nós não nos podemos focar apenas naquele sistema, aquele microsistema em que está o utilizador e o artefacto. Portanto, há aqui uma ideia de que todo o design estará dentro de um sistema que, por sua vez, está dentro do sistema maior, que, por sua vez, está noutro sistema maior. E que estes impactos daquilo que é a interação com aquele artefacto se vão propagar por este encadear de sistemas, acabando por afetar, por contaminar o sistema maior, que será o ecossistema. Portanto, isto é inevitável. Aquilo que eu verifico é que a maioria das vezes os projetos são bem intencionados, mas só se focam neste sistema, neste microsistema ou neste sistema mais fechado, mais reduzido que eu acabei de falar. Portanto, as visões centradas no utilizador e as visões centradas no humano caracterizam-se exatamente por isto, por uma otimização da interação. Mas esta interação é vista aqui e agora. É a interação entre o artefacto e o utilizador, não é? Neste momento, no momento em que há o contacto, no momento em que nós estamos a pensar o projeto. Não é? Na verdade não devia ser assim, nós devíamos de olhar para estes impactos não só ao nível desta relação utilizador-artefacto, mas ao nível do grupo, portanto perceber que aquele utilizador se insere num grupo, que pode ser a família, ou pode ser um grupo de trabalho, ou pode ser a comunidade, ou pode ser a sociedade, portanto há aqui grupos com dimensões maiores. Portanto, esta interação deve ser vista aqui a este nível. Não é apenas o utilizador interagir com aquela interface, não é? Mas há aqui outros impactos. E depois também existem outros impactos que não são imediatos. Não é o utilizador a querer fazer qualquer coisa neste momento e a qualidade com que foi capaz de o fazer. Isto é importante, naturalmente, mas é também perceber que os impactos vão acontecer no imediato, a curto, médio e longo prazo. Portanto, existirão impactos que só se vão perceber ao fim de décadas e outros ao fim de séculos, não sabemos, mas esses impactos irão acontecer. Portanto, os nossos sistemas, os nossos artefactos irão impactar a sociedade a médio e longo prazo. Portanto, a ideia de que aquilo que fazemos é inócuo, é uma ideia totalmente errada. Portanto, tudo aquilo que fazemos tem uma consequência. Essa consequência pode ser mais imediata ou menos imediata, pode ser mais exacerbada ou menos exacerbada, mas ela terá um impacto. Este pensar o design focando-se no impacto é uma maneira diferente de fazer design daquilo que eu vejo na maioria dos casos. Porque são poucos os casos em que o design é feito com esta motivação. Pensar assim, o que é que eu quero transformar, que impacto é que eu quero produzir no mundo, e eu vou pensar para aí, e vou desenhar o artefacto para aí, seja ele qual for. Não, a maioria das vezes as pessoas têm um objetivo muito curto, muito imediato, não é? Ainda que seja legítimo, eu não estou aqui a questionar essa legitimidade. Naturalmente, fará parte daquilo que é a sobrevivência de cada um e de cada entidade, gerar valor, porque se não gerar valor, também não terá grande futuro. Agora, eu posso gerar valor e fazendo como a avestruz, metendo a cabeça na areia e pensar, bom, eu estou a gerar valor porque tenho que pagar as contas e os ordenados, etc, etc, no final do mês, e não quero saber do que é que vai acontecer daqui por um ano, uma década ou um século. Isso não me interessa. Esta é uma visão
pouco ética, é uma visão totalmente desprovida de valores e de princípios pelos quais qualquer um de nós, enquanto cidadão, tem o dever de se reger, e muito mais como designers, teremos com certeza que os considerar no nosso projeto. Portanto, olhar para esta forma é uma forma um pouco diferente de fazer design. Esta forma de fazer design tem vindo a ser designada de múltiplas maneiras. Portanto, nós encontramos pessoas que falam em impact-driven design, pessoas que falam em interactions for good, pessoas que falam em design against crime, sei lá. Portanto, existem muitos projetos diferentes pelo mundo fora, diferentes geografias, que partilham desta visão comum. Ultimamente tem-se visto aqui uma tentativa de tentar colocar isto debaixo de um chapéu maior, que dá pelo nome de design social. O design social às vezes é muito mal visto, ou há um preconceito relativamente a esta visão do design, não é? Porque as pessoas associam o social muitas vezes àquilo que é um estado social, portanto à caridade, não é? Ao trabalhar para o desfavorecido, para o grupo desfavorecido, para as pessoas marginalizadas, para aqueles que não têm voz. Há aqui uma visão muito próxima do design ativista, não é? Portanto, os designers que tentam resolver os problemas da sociedade. É verdade, isso faz parte do design social, mas o design social não é só isso. Só que há aqui uma visão um bocado pejorativa que contamina esta noção do design social. Portanto, na verdade, o design social o que faz é pensar que o objeto de estudo do design, em vez de ser o artefacto ou a produção do artefacto, passa a ser a sociedade. Portanto, a sociedade é que é o objeto de estudo do design no design social. Portanto, é a tal ideia de motivar o designer para a intervenção na sociedade, para a transformação da sociedade. Naturalmente, desenhar a sociedade é uma coisa estranha, diria, e muito difícil, e que nós, não sendo cientistas sociais, não é, como designers, teremos por vezes pouca apetência para isto, até porque a maioria das pessoas que trabalham nesta área da interação estão muito próximas das áreas das ciências e das tecnologias, eventualmente muito da psicologia, e se calhar um pouco mais longe das sociologias, das artes e das humanidades. Portanto, isto pode parecer assim uma coisa um bocado estranha, mas eu posso desenhar a sociedade desenhando, por exemplo, o comportamento das pessoas. Portanto, eu consigo, através do design, através dos artefactos, através dos sistemas que vou desenhar, potenciar determinados comportamentos e dificultar ou desincentivar outros comportamentos. E ao fazer isto, não é, nós estamos a transformar a sociedade. Porque, na verdade, a forma como as pessoas se comportam, não é a base do comportamento na sociedade. Portanto, ao fazer isto, nós estamos a intervir na sociedade. Portanto, o design de interação, porque desenha sistemas muito complexos, é uma ótima maneira de intervir a este nível. Portanto, é muito fácil encontrar N exemplos no nosso cotidiano de sistemas destes, sistemas interativos que condicionam o nosso comportamento. O grande desafio aqui é deixar de olhar para isto numa lógica como tem vindo a ser designada, que eu acho particularmente feliz, de alguns sociólogos, nomeadamente eu estava a tentar ver se me lembrava do nome dele, porque é um sociólogo, é Byung-Chul Han, é um sociólogo coreano, radicado na Alemanha, que escreveu um livrinho muito engraçado, designado Sociedade Paliativa. Portanto, e a ideia é que, na verdade, nós estamos muito preocupados em
retirar o sofrimento da nossa sociedade. Portanto, nós queremos interações cada vez mais belas, cada vez mais atrativas, cada vez mais sedutivas, cada vez mais fantásticas, que ofereçam experiências cada vez mais fabulosas. E é essa experiência, essa atração, essa sedução, esse engagement contínuo, não é? Com tudo de bom e tudo fantástico que nós procuramos. Não é? E cada vez trabalhamos mais nisso e achamos que o nosso sucesso será isso. Mas, na verdade, essa é uma visão muito paliativa da sociedade, e vai haver um momento em que nós vamos ser confrontados com a necessidade de dizer não é mais possível fazer isso, nós não podemos retirar estas questões da nossa mesa. Portanto, vai chegar um momento em que nós vamos ter que dizer às pessoas que os comportamentos que elas têm vindo a adotar e que nós designers temos vindo a potenciar no último século, nos últimos séculos, não são mais sustentáveis, não são mais possíveis. E isto vai causar sofrimento. Porque nós vamos ter que dizer, não podes mais fazer isso, não podes mais desejar isso não é sustentável. E naturalmente isto vai criar uma ruptura, vai criar aqui um momento de transição que vai ser doloroso. Portanto, e esta ideia de que nós vamos poder continuar sempre a oferecer mais e melhor é um pouco uma ideia de cuidados paliativos, é dizer assim, alguém que está a caminhar para a morte, mas nós vamos tentar que esse caminho que lhe resta seja o mais digno possível. Ora, eu acho que nós não podemos viver numa sociedade paliativa, porque viver numa sociedade paliativa significa encher-nos de pensamentos negativos, não é? De drogas, digamos assim, passando aqui entre aspas, naturalmente, que nos façam ser felizes até ao fim. E isso implica assumir que o fim está próximo e que nós estamos a caminhar para ele e que não podemos fugir dele. Ora, eu não acredito nisso. Eu acredito que o nosso fim não está próximo, nós temos ainda a possibilidade de evitar isso, é preciso arrepiar caminho, é preciso tomar decisões enquanto há tempo e é preciso assumir que essas decisões possam ser dolorosas. E aqueles que o fizerem, aqueles que o fizerem com mais qualidade e com maior consciência, com maior noção dos impactos, não é, que isso vai ter, terão mais hipóteses, não é, de ser bem-sucedidos, seja lá o que isso for. Naturalmente, gostava que esse bem-sucedido fosse no sentido do florescimento e não necessariamente no sentido do progresso, como aqui disse. Portanto, acho que o design de interação, porque está muito próximo dessa área da tecnologia, tende a acreditar que nós podemos fazer tudo e que nós somos capazes de resolver tudo e que o nosso conhecimento enquanto humanos e a nossa tecnologia, a nossa ciência vai conseguir resolver todos os problemas. E isso não é verdade. Nós temos vindo a ser confrontados com desafios globais imensos, não é? Temos visto os impactos das alterações climáticas, temos visto os impactos das guerras, do terrorismo, da fome, não é? Da miséria em que muitos povos vivem no planeta. Temos visto esses impactos aqui a bater à porta da sociedade ocidental e de países muito desenvolvidos, e isso dá para perceber, não é? Que nós não temos capacidade, não é? Vemos o caso da pandemia, nós não temos capacidade científica, tecnológica de impedir esses efeitos nefastos destes desafios globais. Tratando-se de desafios globais, tem uma característica super importante, que é têm que ser resolvidos globalmente. Ou seja, ou estamos todos ou não está ninguém. Não basta um de nós, uma empresa, um país, querer resolver um desafio global, porque se não tiver o resto, não é, do mundo a seu lado, esse desafio não vai ser possível de ser resolvido. Portanto, é preciso, mais do que melhores sistemas, melhores artefactos, haver uma mudança de mentalidade, entrarmos numa nova era. E esta nova era, no meu ponto de vista,
implica uma visão muito diferente daquilo que é o design e daquilo que tem sido o design até agora. Portanto, era um bocadinho isso que queria partilhar convosco, que, enfim, esta visão um pouco mais negra, digamos assim, da sociedade, mas ao mesmo tempo mais consciente e também olhando para o futuro e não limitando a olhar para o presente ou para o dia da manhã, não é, que é já aí, mas sim um pouco mais a longo prazo, e deixar também aqui uma mensagem enfim, de esperança e de motivação para que todos juntos possamos naturalmente criar esta força de transformação. Então era isso, obrigada pela vossa atenção, fico ao dispor para qualquer questão que queiram colocar. Obrigado nós. Antes de mais, e agora preparando também, já agora deixar aqui que possa ser feita alguma questão neste espaço, e assim o deve ser, mas não havendo ainda, porque eu estou aqui de volta do chat e não vi ainda uma pergunta. Eu só queria fazer aqui um pequeno comentário que contraria um bocadinho aquilo que tu disseste, no sentido de achar que seja uma visão negra da coisa. Não acho que por vezes temos que tocar na ferida e ir fundo ao sítio onde nós não queremos, para depois conseguirmos sair daí um pouco mais fortes e com uma perspectiva diferente. Não é um pouco a viagem do herói, não é? Temos que ir para dentro de uma caverna primeiro, onde realmente conseguimos ver ali um pouco o vislumbre da missão que está à nossa frente. Eu acho que com o designer acaba por ser um pouco isso. Eu acho que com a perspectiva do designer, aliás, não o designer, mas com a perspectiva do designer acaba por ser isso. Acho que foi preciso passar por um período muito capitalista daquilo que está a acontecer, e de forma transversal a todas as atividades, para perceber-se, ou para ter um melhor entendimento, aliás, que é preciso ter um outro tipo de pensamento em relação àquilo que é o design e as atividades que o design também está envolvido. E o designer, na sua gênese, acaba por ser a pessoa e o profissional que deve, em primeira mão e de forma original, avançar exatamente com essa perspectiva, não tão ir juntamente com tudo, não é? E ser crítico, ou seja, ter esta perspectiva crítica e de reflexão sobre qual é o mundo que queremos criar, não amanhã, mas já hoje, não é? Porque ao fim e ao cabo é isso que estamos a falar. E aí eu não acho que seja, acho que é mesmo preciso ter um conhecimento e uma perspectiva transversal, para depois conseguirmos ter esta perspectiva mais vertical sobre qual o papel que o designer deverá ter em todas as áreas, não é? Porque designer, assim, é deste produto, e como disseste há pouco, não é? Ou seja, é transversal, não é tão simples quanto o design de interação, é transversal. A questão do design de interação é a criação material da coisa, não é? E estarmos a criar materiais que vamos interagir, e que muitas vezes é darmos um caderno de encargos e seguimos esse caderno de encargos sem refletir ou sem questionar. E acho que é esse poder de questionamento que está, ou que deveria estar na gênese humana, e que muitas vezes é posto em segundo plano, que alertaste, e acho que muito bem, e que é importante ter no designer esse sentido de alerta e de reflexão e crítico. Haver aqui Não alguma sei pergunta? se posso também só acrescentar uma coisa relativamente a isso que estavas a dizer, para complementar, que é isto para a nossa prática de design, não é? Enquanto agentes transformadores do mundo, vai nos colocar perante alguns dilemas. Mas isto não vai ser pacífico, não é? Nós vamos ter que tomar decisões que vão ser decisões difíceis muitas vezes. Porquê? Porque nós vamos ser confrontados com briefings ou pedidos específicos de determinadas entidades, portanto nem sempre seremos nós os promotores dos projetos, portanto muitas vezes os projetos vêm com um briefing de outra entidade qualquer, e nós vamos ser confrontados com o dilema de, enfim, aceitar um projeto e fazer o contrato, não é? E ter trabalho e poder fazer algo, ou não dizer que não é? E eu costumo dizer, por vezes aqui o seguinte, há aqui uma terceira resposta, entre o aceitar logo, dizer que sim, e o dizer que não, há aqui uma terceira via, que é a tentativa de fazer alguma pedagogia junto
das entidades promotoras dos projetos, ou seja, nós quando somos abordados pelas empresas ou por outra entidade qualquer, não interessa, com um determinado pedido, com um determinado briefing, um determinado contrato, se nós achamos que esse contrato nos coloca perante dilemas deste género que são difíceis de justificar, nós podemos também incentivar a que essa entidade reflita um pouco se quer ir por aí. E se calhar é nosso trabalho criativo, enquanto designers, dizer, se calhar o que me estás a pedir é uma forma, enfim, um pouco interessante de resolver essa questão, se calhar há aqui outra forma ao lado que ainda não viste, mais interessante. Não é? Portanto, também nos cabe a nós essa tarefa de tentar sair deste dilema oferecendo um caminho diferente às entidades que nos procuram, porque naturalmente não compete às entidades virem com esta reflexão feita. Compete-nos a nós fazê-lo e ajudá-lo a encontrar esse caminho. Portanto, acho que qualquer entidade confrontada com uma proposta alternativa boa, não é? Bem fundamentada, bem justificada, não trago muitas razões para dizer que não. Às vezes não o fazem porque não encontraram ainda esse caminho. Não é? Portanto, isso significa que se calhar é preciso muitas vezes este trabalho de mediação, digamos assim, do designer, de integração, que às vezes os designers não fazem e ficam muito preocupados em fazer a interface. Muitas vezes a nossa preocupação maior é vamos fazer interfaces cada vez mais bonitas que ofereçam uma interação cada vez mais bonita sem pensar tanto, não é? Nas questões macro que estão ali, não é? E ao longo do tempo e que vêm depois com o tempo. Falaste agora na questão do papel pedagógico do designer e acho que esse é o ponto central, não é? É em todo o projeto, em toda a interação, o designer ter o papel de poder, não vou dizer evangelizar, eu não gosto tanto do termo, mas de poder intervir ativamente e proativamente junto das entidades com quem se depara, exatamente para de alguma forma precaver um futuro que possa então sim assim ser um pouco mais negro. E objetar também quando achar que deve objetar e quando não está de acordo com a premissa que lhe é colocada e ter essa força de vontade de o fazer, mesmo que isso seja prejudicial, mas com justa causa e fazendo do outro lado conhecer a entidade das suas motivações e dos porquês. E sim, é um trabalho que se vai fazendo, não é? Ou que se tem que se ir fazendo. Bom, não sei se há alguma pergunta queiram colocar nesta fase final da intervenção. Ainda temos aqui um bocadinho de tempo. Isto apesar de estar aqui com o chat, mas podem ligar os micros e perguntar diretamente, como é lógico. Não há problema algum. Algum comentário, alguma inquietação, alguma pergunta que gostariam de colocar agora, neste momento, antes de avançarmos? Acho que não. Olha, Emília, muito obrigado pela tua intervenção e por todo este recado que nos proporcionaste. Foi realmente muito enriquecedor esta reflexão que acho que todos, enquanto designers, e não designers, mas em particular aos designers presentes, devemos ter na nossa vida e em particular na nossa atividade profissional. Muito obrigado. Obrigada eu. Obrigada.